Essa aqui tá molezinha. Vou marcar aqui a D. Ih! É o distrator? Natureza. Cadê você, rapaz? Olha lá, ele sai desse tudo empoeirado e não me explica por que botou esse negócio na minha mão. Hora do Enem no ar e hoje é dia de matemática. Mas antes, você já sabe, para rever algum episódio é só ir ao site tvescola.org.br e clicar em programas. Tem também o youtube.com/tvescola. E agora sim, chega mais, professor Vitor Israel. E aí? Tudo bem, cara? Tudo bem com você? Tudo bem, bom te ver. Seja bem-vindo, professor, mais uma vez. Tamo junto. Professor, quando o assunto é matemática, o que o candidato tem que ter em mente pensando na prova do Enem? Então, acho que é fundamental que o candidato pense que ele não está ali só sendo medido quanto à matemática. A leitura é super importante, Lante. Então, caso ele não pegue alguma informação da leitura e pule essa parte, ele vai acabar errando. Então, assim, ele precisa estar concentrado, ele precisa ter uma interpretação correta de tudo que ele está lendo. E, claro, isso aliado a bons estudos, a boa prática de matemática durante o ano. Professor, você trouxe duas questões sobre progressão aritmética. Qual a importância desse assunto para o exame? É muito grande, até porque é um assunto que a gente pode falar e colocar no cotidiano com facilidade. Então, não está tanto quanto a trigonometria, que dá um trabalho colocar alguma coisa, uma rampa, mas a PA, a gente chama a progressão aritmética, assim, mais na intimidade de PA, a gente consegue colocar com bastante tranquilidade em várias situações. Então, por isso, o Enem costuma cobrar. Todos os anos aparece alguma questão, o aluno é cobrado quanto a isso. Perfeito. Eu vi que você já deixou ali uma revisão no quadro. Bora lá? Vamos lá. Então, Lante, progressão aritmética, então na intimidade PA, é bom a gente falar assim, no futuro tem a progressão geométrica, a gente pode voltar a falar sobre isso ou algum colega, mas a PA ela é uma sequência que tem uma lógica, então é uma sequência em que sempre vai acontecer uma mesma coisa o tempo todo, ela tem um padrão. Certo. Padrão talvez seja a melhor palavra para a gente explicar isso. A PA, ela é uma sequência em que a gente fica somando sempre o mesmo número. Então, assim, do primeiro termo A1 para o segundo termo A2, a gente soma um número. Do A2, segundo termo, para o A3, terceiro termo, a gente soma o mesmo número. Do A3 para o A4, terceiro para o quarto termo, a gente soma o mesmo número. Esse número a gente chama de razão. Tá? E é por isso que a gente utiliza a letrinha R. Tá? Então, a PA, resumidamente, tem esse padrão. A gente fica somando sempre o mesmo número. Eu coloquei um exemplo aqui só para o pessoal poder ver. Mas a ideia é bem tranquila. Pô, para o 6 virar 10, o que a gente fez? A gente somou? 4. Para o 10 virar 14, a gente somou? 4. E do 14 para virar 18, a gente somou 4. Então, somamos sempre o mesmo número? Somamos, então, uma PA. Nesse caso aqui, a gente fala que é uma PA de razão 4. Então, assim, isso é a base para as pessoas entenderem o que é a PA. Entender Agora, é super importante, né? É super importante. Não memorizar só fórmula, né? Exatamente. Digamos que é o primeiro passo. Entender o que é, até para na hora da leitura, o cara, poxa, está somando o mesmo número. E é aquele lance da PA, vou utilizar. Porque no segundo momento a gente tem as fórmulas. Mas se o aluno não tem a noção básica, para que vai saber fórmula? Não adianta. Então, basicamente são duas fórmulas que a gente tem, tá? A do termo geral, e aí é a hora que a gente mostra como a língua portuguesa pode nos ajudar. Termo geral, a gente está generalizando. Então serve para qualquer termo. Lande, imagina que eu faço uma questão, contextualizo e pergunto aqui para você quem é o 29º termo dessa PA. Você pode continuar aqui somando de 4 em 4, mas o tempo vai te atrapalhar. Sim. Então você pode utilizar a fórmula do termo geral para descobrir esse 29º termo, como pode descobrir o 30º e por aí vai. Como o próprio nome fala, termo geral. Serve para qualquer um. Então essa fórmula serve para encontrar algum termo lá na frente ou descobrir em que posição está algum termo. Tá? Já a fórmula da soma dos termos, o nome também já ajuda bastante. Soma dos termos. Pô, eu quero pegar aqui os 10 primeiros termos dessa PA e quero somar.
É claro que eu posso somar aqui na conta, na mão e fazer, mas existe uma fórmula que me permite chegar a esse valor mais facilmente. Então, esses são os 2 pontos mais quentes da PA e, assim, é em cima disso que a gente tem que ficar mais atento para quando o Enem cobrar. Perfeito. E a gente começa a aprender isso quando? Então, normalmente, isso é dado no primeiro ano do ensino médio. Mas ali no fundamental, em alguns momentos, alguns professores que têm essa maldade já trabalham com sequências. Eles nem falam o nome, mas colocam sequências com várias lógicas. E entre essas sequências, em alguns exemplos, eles colocam as PAs. Já para o aluno começar a entender os padrões numéricos. Perfeito. Podemos partir para a questão? Com certeza. Preparados? Vamos. Tá aí na tela, questão 180 do Enem de 2016, caderno azul, segunda aplicação. Com o objetivo de trabalhar a concentração e a sincronia de movimentos dos alunos de uma de suas turmas, um professor de educação física dividiu essa turma em 3 grupos, A, B e C, e estipulou a seguinte atividade. Os alunos do grupo A deveriam bater palmas a cada 2 segundos. Os alunos do grupo B deveriam bater palmas a cada 3 segundos. E os alunos do grupo C deveriam bater palmas a cada 4 segundos. O professor zerou o cronômetro e os 3 grupos começaram a bater palmas quando ele registrou 1 segundo. Os movimentos prosseguiram até o cronômetro registrar 60 segundos. Um estagiário anotou no papel a sequência formada pelos instantes em que os 3 grupos bateram palmas simultaneamente. Qual é o termo geral da sequência anotada? Professor, qual é a primeira coisa que o candidato tem que ver quando ele bate o olho numa questão como essa? Então, eu gosto muito da palavra esmiuçar. Beleza. Que seria você entrar, invadir aquele campo minado cheio de informações e mostrar onde eu vou usar isso, onde eu vou usar aquilo, como que eu posso, de fato, esmiuçar isso para chegar na maldade. Se você reparar, Lange, acho que o grupo A, ele bate palma a cada 2 segundos. Exato. Né? E a ideia inicial é, o primeiro momento que eles batem palma é o momento que o cronômetro marca 1 segundo. Então, o grupo A, eles vão bater palma no momento 1, Sim. e aí passarão 2 segundos. Eles vão bater palma no momento 3, mais 2 segundos, 5 e por aí vai, Lange. Essa é a maldade. Então, eu acho que existiam 2 maneiras do candidato olhar para esse item. Poxa, são os números ímpares. E aí ele nem entra muito em PA. Ou, pô, do 1 pro 3 estou somando 2, do 3 pro 5 estou somando 2. E estou somando de 2 em 2. É uma PA de razão 2. Isso, como isso vai até o cronômetro alcançar 60, esse grupo vai até os 59, visto que são os ímpares. Certo. Já o grupo B também bate palmas no momento 1. Só que a diferença é que não é mais de 2 em 2, é de 3 em 3. Então, 1 mais 3 segundos vão bater palmas no momento 4. Mais 3 segundos no momento 7. Mais 3 segundos no momento 10. E por aí vai. Também vejo aqui, meu amigo, 2 maneiras do candidato olhar. É um pouquinho mais difícil, mas ele pode interpretar que esses números são aqueles que não são divisíveis por 3. Todos esses números aqui deixam o resto 1 na divisão por 3. Então, assim, daria para o candidato fazer isso? Daria. E ele perceberia, tá? Esse número aqui não é relevante para a questão, tá, Lange? Mas ele perceberia que a última palma desse grupo seria no momento 58, tá? Beleza. Já o grupo C, já estou até um pouco mais tranquilo com a questão. Estou percebendo onde que ela pretende me levar. Momento 1, só que agora vai de 4 em 4. 1 mais 4, chegamos ao 5. 5 mais 4, chegamos ao 9. 9 mais 4, chegamos ao 13. Mesma forma, podemos perceber que é uma PA de razão 4, ou que são os números que deixam o resto 1 na divisão por 4 agora. A gente também pode pensar assim, resto 1 na divisão por 2, resto 1 na divisão por 3, resto 1 na divisão por 4. Sinceramente, questão de opinião, eu acho que é melhor o cara reparar que é uma PA. E ele pode até chegar, vai ter até o momento X. Não estou interessado. A gente está interessado no quê? Lembra que eu falei que vai combinar numa PA? Sim. Ele quer saber sobre o estagiário. Parece que eles batem palmas juntos. Isso acontece pela primeira vez, gente? Aqui, ó, no momento 1. Certo. Tá? E assim, eu tenho que ver qual é o próximo momento que isso vai acontecer, tá? Repara que a gente tem 7 e 7, o grupo A e B batem no 7, mas o C não bate, tá? O próximo momento que isso vai acontecer, lembra que aqui era de 3 em 3, Lange? Sim. Quanto é 10 mais 3?
13. 13. Opa, 13, 13. E estou tranquilo com o 13, porque aqui eu só tenho os números ímpares. Então, o 13 vai estar aqui nesse meio de campo, vamos falar assim. Então, a primeira vez que eles batem palmas juntos é no momento 1, Certo. logo que começa. O próximo momento é no momento 13. Outro ponto que os alunos poderiam abordar é: existe o conceito de MMC, mínimo múltiplo comum. E o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 4, são as razões, é 12. Olha como faz sentido. Do 1 pro 13, quanto que a gente andou aqui? 12. 12 é o 12, voltando aí. 12. 12. Então isso vai acontecer, meu amigo, de 12 em 12. A partir daqui, a questão fica mais tranquila, tá, Lante? A gente chega aqui novamente, 13 mais 12 chega ao 25, mas o aluno poderia testar esses valores nas opções. Mas vamos utilizar a fórmula do termo geral? Como é que é a fórmula do termo geral? AN é igual a A1. A1, super tranquilo. Primeiro termo, vou colocar o 1 no lugar. Mais N menos 1 vezes R. R também bem tranquilo. É o número que a gente fica somando. É a razão. Eu vou colocar o 12 no lugar. Dessa forma, é legal usar a fórmula do termo geral, porque ele também fala isso na questão, termo geral. A1, primeiro termo, que é 1, mais N menos 1 vezes a razão, que é 12. Ou 12 aí. 12. Isso aqui já aparece como resposta na letra D de dado, tá? A única diferença é que, repara que é uma soma entre duas parcelas? Sim. Ele só colocou na outra ordem. Ele colocou N menos 1 vezes 12, mais 1, mas já está o nosso gabarito aí. Então, assim, Olha o isso. camarada que sabia a forma do termo geral, ele dava um pulo muito grande no final da questão, Ele economizava tempo, né? que é super importante para a prova do Enem. Exatamente. Professor, no último bloco, a gente fez uma revisão sobre progressão aritmética. Por que é importante a prática? Praticar bastante para aprender esse conteúdo. Primeiro, para você ficar um pouco mais tranquilo com o assunto. Segundo, porque é um tema que envolve fórmulas. Aquela coisa, não tem que decorar. Mentira, tem que saber a fórmula. E claro, quando a gente fixa, pratica, é mais fácil saber a fórmula, não decorar. Saber, e aí fica mais fácil utilizar a fórmula lá na hora da prova. E como esse assunto é recorrente no Enem, mandar bem nele é fundamental, né? Sim, assim, é praticamente certo de cair novamente nesse ano. E normalmente, Lande, as questões não são tão difíceis. Então, isso é algo importante quando a gente pensa no TRI, para a gente não deixar assim vulnerável a nossa nota. Professor, a gente costuma usar progressão aritmética no dia a dia? Dá para utilizar, assim, de várias maneiras, né? Eu acho que eu posso resumir essa sua pergunta da seguinte maneira. Se acontecimentos acontecem com regularidade, assim, com intervalos de tempo iguais, é PA. Então, para e pensa quantas coisas a gente tem que acontecem com isso, pô, seja horário de ônibus, de avião, e a gente pode adentrar em vários exemplos. Né? Calcular o dia do mês, da semana. Exatamente, várias coisas cíclicas, né? Então, a PA pode ser utilizada com isso. Partiu questão? Vamos lá, Bora vamos lá? Vamos lá. Questão 165 do Enem de 2016, caderno azul, primeira aplicação. E aí, professor? Vamos ler. É uma questão muito parecida com a anterior, tá? E é bom para a gente ficar tranquilo com esse tema. Questão 165. Sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente, de 2 em 2 andares. Pedro trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7, 10 e assim sucessivamente, de 3 em 3 andares. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que, ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica por João e Pedro. Qual o número de andares desse edifício? Por onde começar? Então, primeiro a gente analisar isoladamente. O João trabalhou de novo nos andares ímpares. Lembra que batia a palma no 1? É igualzinho, ó. 1, 3, 5, 7, 9 e por aí vai. Tô muito tranquilo com isso. Beleza. Já o Pedro foi de 3 em 3. Então, é uma PA aqui em cima de razão 2 e é uma outra PA de razão 3. Repara que nem sempre eles vão se encontrar, mas existem encontros. A questão falou que existem 20 encontros. O primeiro encontro acontece logo de cara no andar 1, ó.
Andar 3 não, andar 4 não, 5 não. Opa! Andar 7 é o próximo andar que eles... É o segundo encontro entre eles. Certo. 9 não, 10 não, 11 não. Opa! 13. 13 se encontram. Então, vamos começar a pensar aqui nos andares em que eles se encontram. Andar 1, andar 7, andar 13. Essa eu acho que é a hora, Land, que o aluno fica mais tranquilo, que ele percebe o padrão. Percebe a Poxa, razão. percebe a razão. Do 1 pro 7, o que a gente está fazendo? A gente está somando 6. 6. Do 7 pro 13, estou somando 6. Poxa, isso aqui é uma PA de razão 6. O que é mais bacana ainda é que ele garante pra gente que eles vão se encontrar, vou colocar 3 pontinhos, mas não é infinito. Eles vão se encontrar 20 vezes em 20 andares. Então, eu vou colocar aqui, eu não sei qual o valor, vou colocar A20. Existe essa PA, ela perdura até o 20º termo. Esse aqui é o último andar em que eles se encontram. Aliás, como a questão falou, é o último andar do prédio. Perfeito. É o último andar do prédio e eu quero saber quantos andares tem o prédio. Basta achar quem é o A20, quem é o 20º termo dessa PA. Eu poderia, sim, ficar somando de 6 em 6, mas eu tenho uma prova com 45 questões de matemática. É isso aí. Além das de natureza que caem no mesmo dia. Então, Tem que acelerar. vamos acelerar utilizando a fórmula de novo do termo geral. Como o nome sugere, serve para qualquer termo. Então, olha qual é a ideia, Lante. A gente não quer achar o 20º termo, não é o A20? Certo. Então, aqui, ó. Eu vou substituir o meu N por 20, A20. Agora, o que a gente faz na esquerda tem que fazer na direita. Então, vou repetir o A1, mais... Lembra que eu substituí o N por 20? Na esquerda fez isso, faz aqui também. 20 menos 1, 19, vezes a razão. A1, primeiro termo, nós temos? Temos. É o 1. R, razão, nós temos? Temos 6. Agora é só fazer conta. A20 vai ser o A1, que é o primeiro termo, que é 1, mais 19 vezes a razão, que no nosso caso é 6. A gente faz primeiro a multiplicação, não é isso? Exatamente. 19 vezes 6 dá 114. Quase deu 12. Quase deu 12. Quase deu 14. 14, mas tá valendo. 1 mais 114, meu amigo, aí. 115. Então, esse é o último andar em que eles se encontram e, consequentemente, é o número de andares do prédio. De novo, letra D, aí sim, letra D de 12. Além de somar, tinha outro jeito? Então, meu amigo, assim, ele poderia fazer somando, ou pior ainda, na minha opinião, tá? Quem sou eu? Mas ele poderia continuar isso aqui até lá em cima, literalmente até lá em cima, Sim, né? até o 115. E marcar os encontros, mas eu acho muito complicado. Dá para você forçar uma barra e pensar em função, mas é uma função afim, a função do primeiro grau, e essa função do primeiro grau, ela vai ter uma lei de formação que é oriunda da lei aqui do termo geral. Então, você pode tentar escapar, mas assim, ou você vai contar, vai fazer somas e procurar mesmo, ou vai utilizar algo muito parecido com isso. Professor, dava para escorregar em algum distrator ali? Dava. Eu acho que assim, tinha um muito forte, que era a letra E, 120. Tem duas maneiras, assim, da gente criar um raciocínio errado e cair no 120. Primeiro, I está acontecendo de 6 em 6 andares, o que é um raciocínio correto. Tá? Tá indo de 6 em 6 e eles se encontram 20 vezes. E 6 vezes 20, 120, letra E. Tá errado. Não podemos. De fato, está indo de 6 em 6, mas não começa do 0. Então, assim, não começa do 6, desculpa. Então, não podemos. Outra, se a gente reparar aqui, ó, eu acabei de falar para vocês o seguinte, pô, entre a soma e a multiplicação, a gente vai priorizar e fazer a multiplicação primeiro. Agora, imagina que lá na hora do nervosismo, o aluno tá cansado também, ele olha, ih, caramba, 1 mais 19. Quanto é 1 mais 19? 20. 20 vezes 6, 120. Então, eu acho que o 120 eu não consigo te dizer estatisticamente como foi a marcação, mas deve ter sido a resposta errada mais buscada. E nesse caso aqui deve ser mais complicado ainda, né, professor? Que veio fazendo tudo certo e aí chegou no finalzinho, escorregou. É aquele cara que liderou a corrida até o final, na última curva, deu um molezinho Derrapou e passou reto. Passa direto. Então, confirmando o gabarito, opção D, 115. Exatamente, 115 é a resposta. Qual a maior dúvida da galera nesse assunto? Então, eu vou correlacionar da seguinte maneira. A gente está falando hoje nesse programa sobre PA. Certo.
Existe um outro tópico que é a PG, né? Progressão aritmética e progressão geométrica, que, embora tenham ideias parecidas, são bem diferentes. Na PA, como a gente viu hoje, a gente fica somando sempre o mesmo número. Na PG, a gente fica multiplicando sempre o mesmo número. Então, só mudou uma operação. Em vez de somar, vai virar multiplicação. Então, a principal dúvida que os alunos apresentam nesse tipo de questão é: poxa, Vitor, como é que eu vou saber se é PA ou se é PG? Então, para e vê. Vê qual número está sendo somado. É o mesmo? Se é o mesmo, é PA. Ah, não é o mesmo. Então, peraí. Vê por quanto que você está multiplicando. É o mesmo número? Então, se é PG. Então, às vezes os alunos se perdem nessa análise se é PA ou se é PG. Além disso, um segundo ponto que a gente pode destacar é a ideia da interpretação. Repara que nas duas questões que nós fizemos hoje, em nenhum momento ele falou assim: calcule o 20º termo da PA abaixo. Ele cria todo aquele contexto, aquela ideia do cotidiano, tá? Para que o aluno chegue à conclusão de que é uma PA. Então, eu destacaria esses dois pontos. Professor, de que outras formas esse conteúdo pode ser cobrado no Enem? Então, já apareceu uma vez da emissão de passagens aéreas, assim, seguir um padrão de sempre somar o mesmo número. Ele pode falar, por exemplo, vou me preparar para o Enem. Olha que bacana. E aí, ali nos intervalos da hora do Enem, eu vou resolvendo questões. No primeiro dia eu resolvo 10. No segundo eu resolvo 12. Terceiro, 14. E vou somando de 2 em 2. Repara que criei aqui agora. Dois exemplos bem bobinhos que podem ser cobrados. Então, assim, é bem tranquilo criar exemplos cotidianos sem forçar a barra para esse tópico. E chegou a hora do nosso Momento Pop Prof. Em uma discussão entre a progressão geométrica e a progressão aritmética, quem tem a razão? As duas têm razão nesse caso, né? Mas eu acho que a PA ela vem para somar. É importante ouvi-la. Congelar a calculadora ajuda a encontrar resultados friamente calculados? É bom, é bom. O problema é que você começa a ter uma relação muito fria com a matemática, né? E aí não fica muito legal. Arredondar o resultado de uma raiz quadrada não gera um problema geométrico? Gera. Você deveria enquadrar. Eu acho pesado você enquadrar alguém assim, né, pô? Em relação à raiz cúbica? Raiz cúbica eu gosto, tá no cotidiano, né? Mas aí, encubicar também é um verbo meio complicado, né? No caso, então, seria esferizar o resultado? No caso, se fosse pensando na esfera, né? Na verdade seria. Mas assim, é uma dor, é um luto, porque é um tigre morto, né? Uma esfera. Sim, cara. Esse foi Vitor e Jael no nosso Momento Pop Prof. Alguma dica de estudos, professor? Então, eu indicaria de cara, né, os percursos educativos, né, que tem lá separado nas ilhas, que isso colabora muito com os alunos. E aí você vai estar fazendo as questões das provas anteriores, que é sempre, para mim, a melhor preparação. Você repara que as duas questões que a gente fez hoje são muito parecidas, têm ideias semelhantes, então acho bem bacana essa ideia de fazer. Até as razões, né, são parecidas ali. Exatamente, até os números só foram iguais. Professor, na sua vida, o que veio primeiro? A paixão pela matemática ou pela sala de aula? Cara, eu vou te falar que foi primeiro pela sala de aula. Eu pensei em ser professor de geografia. Como assim? Pois é, o que me deixou um pouco assim foi que tinha geografia física. Mas aquela parte da economia, que tinha toda a parte da geopolítica, e aí apareceram os números que me chamaram. Mas eu sempre quis ser professor, então a matemática veio depois, digamos assim. Acho que é diferente isso, né? Professor, muito obrigado mesmo, mais uma vez. Obrigado pelo carinho de sempre aí. Quando precisar, é só chamar que a gente aparece aí. Eu aproveito e repito o endereço do nosso site, tvescola.org.br. Clique em programas que você acha a gente. Ou no youtube.com/tvescola. Até a próxima. Olha que legal, o balanço, ele faz um...